Pessoal do nono ano, professor Joel que está fazendo esse trabalho. É um prazer participar com vocês, tá? Débora, minha amiga, eu nasci em 1971, tenho 42 anos. E cidade onde nasceu? Eu nasci em Birigui, no interior de São Paulo. E sua profissão? Sou professora, atualmente estou sendo vereadora, hoje estou como presidente da Câmara Municipal de Eldorado. E o local onde vivia e o que fazia na época da ditadura? Bom, na época da ditadura, eu ainda era muito jovem, Débora, eu tinha apenas 14 anos de idade, mas eu vivia em Araçatuba, também no interior de São Paulo. Então vamos às perguntas. Que imagem você tinha das Forças Armadas no tempo da ditadura militar? Imagem de terror, de medo, porque era muita repressão. A população não tinha direito de ir e vir, não tinha direito de expressar aquilo que sentia e muito menos aquilo que achava em relação principalmente ao poder público, né? Ao que acontecia a nível de Estado. Então nós não tínhamos direito naquela época de protestar. Hoje a gente observa quantos protestos o Brasil passou por esses dias atrás, né? Se isso fosse na época da ditadura, jamais aconteceria. Todos seriam presos e muitos teriam que ser exilados para outro país para não serem presos. Tá? Então, por conta disso, era muita repressão, era muito medo que todos sentiam. E como eram os programas de televisão e rádio? Pois é, com muita censura, não podia naquela época falar principalmente sobre os governos, né? Se você falasse era um crime e era repreendido pelas forças militares. Porém, o rádio também era muito limitado, era muito pouca coisa que se tinha e até as novelas eram radiadas naquela época, né? Muito interessante, mas as novelas a gente ouvia através do rádio. A televisão era muito limitada. Muito poucos programas podiam ir ao ar, podiam ser liberados para ir ao ar naquela época. A televisão era preto e branco, nós tínhamos assim, não era todas as famílias que tinham acesso à informação. Para vocês terem uma noção, naquela época era considerado rico quem tinha uma televisão em casa, né? O rádio já era mais comum, mais pessoas tinham, porém não era toda a população que tinha. Informação como nós temos hoje, através de rádio, através de jornal, através de internet, ninguém tinha naquela época. Então nós éramos um povo muito pouco esclarecido e governado por forças armadas onde nós não tínhamos direito de expressão. Sim. E você se lembra de algum noticiário da época que eu tenha marcado em particular? Olha, sim, naquela época a gente ouvia muito dizer que pessoas famosas, principalmente alguns artistas, que tinham a sede de ter direito à liberdade, que tentavam até falar alguma coisa, né, em relação à liberdade, que eram presos. Hoje, que também foi exilada, porque também naquela época ela já mostrava o interesse pela igualdade, pela democracia que nós tanto sonhamos e queríamos. Juscelino Kubitschek também foi exilado, Caetano Veloso foi exilado, torturado, Chico Buarque. Por quê? Até na música era a maneira que eles encontravam de expressar tanta violência e tanta opressão. E eles foram censurados por conta da música. E isso também levou eles a serem exilados para não serem presos. Que ou seriam exilados ou seriam presos. Apanhavam, eram torturados, tinham as cabeças raspadas para mostrar para toda a população que aquela pessoa tinha feito algo que fosse contra a vontade da ditadura militar, certo? Então a gente observa que até músicas, né? Se alguém já ouviu aquela uma caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Era uma maneira de expressar a igualdade que todos queriam, né? E que também foi censurado, que foi gravado muitos anos depois, né? Quando conseguimos terminar com a ditadura militar, aí onde foi gravado, e hoje a gente entende toda essa revolta que eles tinham e que eles queriam falar através da música. E como era o seu cotidiano daquele tempo? Bom, eu vou falar para vocês do cotidiano da minha avó, da minha mãe, do meu pai, do meu avô, porque na época eu tinha apenas 14 anos de idade. Então assim, a gente como era adolescente tinha muito pouco noção de tudo que acontecia ao nosso redor. Mas era tudo assim, com muito medo, a população tinha horário para ir embora para casa, 10 horas da noite não podia mais ninguém estar circulando na rua, né?
Então, assim, nós não tínhamos nem o direito do ir e vir e muito menos de se expressar, né? De dizer aquilo que nós achávamos, se a saúde não estava boa, se a educação tinha que ter melhoras, né? Melhorias na educação, nós não podíamos expressar nada disso. Então, era uma população extremamente obrigada a ser calada. Sim. E você se lembra de algum episódio de depressão da ditadura? Muita repressão. Né? A população em si sabia que não podia, tinha medo de se expressar porque sabia que ia apanhar, que ia ser preso, que para não ficar preso teria que ir embora do país, como muitos se exilaram aqui na Itália, na Inglaterra. Então, assim, para que não fizesse isso, a população já tinha medo e acabava que por não expressar aquilo que ela achava e que ela queria, né? As mudanças. Hoje nós vivemos num país democrático. Hoje você tem direito de falar e de expressar tudo aquilo que você quer. Se a saúde não está boa, você tem voz ativa para reclamar e para falar. Se a educação precisa de melhoria, nós temos o direito de fazermos greve, de fazermos uma paralisação, de uma conscientização aos nossos governantes também. Hoje nós temos um livre direito de tudo isso, né? E é isso que nós sempre sonhamos, pela liberdade enquanto cidadão, enquanto pessoas que habitam num país, que aqui é um país tropical, o país é a maravilha do mundo, né? Nós vemos tanta guerra em outros países e nós vivemos no paraíso. Então hoje nós podemos dizer que realmente o Brasil é o nosso paraíso. Os governantes que nós queremos, quem escolhe somos nós, através do voto direto, né? Lembrando também que a mulher também antigamente não tinha direito de votar. Até o ano de 1937, a mulher era simplesmente uma figura meramente esposa e dona de casa. Hoje nós temos aí mulheres, graças a Deus, presidente da República, mulheres deputadas, prefeitas, vereadoras, governantas, muitas mulheres que estão aí nas grandes empresas estão à frente. Então até isso, o direito da mulher hoje é respeitado e nós somos pessoas hoje extremamente participantes da nossa sociedade através da nossa democracia. Então, professora, muito obrigada pelas suas explicações. Ficamos por aqui.